22. Lucas, capítulo 22. Nós vamos estar lendo desde o versículo 39 até o 42. Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 42. Glória a Deus. Eu vou estar lendo na minha tradução e aí os irmãos podem acompanhar aí nas suas vidas. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? Amém. Eu gosto muito do texto onde nós temos a oração de Jesus. Eu vou fazer uma correlação com esse texto. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou, porque cada palavra, cada pedacinho daquela oração está carregada de valores, princípios e de elementos fundamentais para trazer o reino de Deus para a terra, para dentro de nós e para todos os que estão à nossa volta. E tem uma parte daquela oração que diz, se a gente for lembrar do início: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E Jesus, que tinha ensinado esse princípio, que tinha ensinado essa oração, ele agora pratica perto de um momento muito importante da vida de Jesus, um momento muito importante para a humanidade. Ele está aqui perto da hora de ser levado a julgamento para depois ser crucificado. E ele estava aqui orando junto com os seus discípulos, aqueles que ele havia chamado para orar com ele. E ele faz essa oração no versículo 42, que eu vou fazer questão de ler de novo. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Fazendo essa correlação da oração que Jesus nos ensinou com esta passagem aqui em Lucas, me veio ao coração o seguinte tema: seja feita a vossa vontade. E é uma parte tão interessante, é uma frase tão interessante, tão profunda. E quando eu comecei a pensar, nossa, ela é tão pequena, vamos dizer assim, mas ela é tão profunda. E me veio ao coração a primeira coisa quando eu li esse versículo 42. Seja feita a vossa vontade, mesmo que não seja a minha vontade. E aí a gente olha assim, eu fiquei pensando, nossa, se for olhar assim a grosso modo, parece que é uma coisa óbvia. Se eu estou falando seja feita a vossa vontade, é óbvio pensar que não é a minha vontade. Mas, ao colocar desse modo, eu fiz questão de colocar assim, propositalmente. Por quê? Muitas vezes, eu não sei, acredito que vocês também, mas no meu caso, muitas vezes, eu quero que a vontade de Deus seja feita, contanto que ela seja igual à minha. Contanto que a vontade de Deus seja realmente a minha. E é interessante que Jesus, ele faz essa oração, dá para sentir a angústia do seu coração, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. E se a gente for pensar o que ele ia passar depois desse momento, é uma das piores coisas, é uma das piores mortes: ser crucificado, ser pregado no madeiro com pregos gigantes e ser sustentado lá naquele madeiro. Não era uma coisa baixa, era uma coisa alta. Então imagine todo esse cenário, imagine Jesus sendo Deus, já vendo tudo isso. E o pior que para mim ainda é mais angustiante, que é pensar, imagine Jesus vendo o
seriam cravados juntamente com ele naquela cruz. Porque ele conseguia ver o mundo espiritual. Imagine o peso e a carga, não só física, mas espiritual, emocional, que o Senhor Jesus iria carregar após aquele momento ali no Monte das Oliveiras. E ele disse: Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele não termina a oração antes de dizer: mas que seja feita a tua vontade, porque ele sabia que a vontade de Deus era que ele padecesse naquela cruz para salvar toda uma humanidade que veio antes e que veio depois dele. E aí, pensando nisso, trazendo de uma forma para aplicar nas nossas vidas, eu fiquei pensando, quantas e quantas vezes nós, seres humanos, pedimos: Senhor, eu quero isso, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Mas lá no fundo a gente está tão apegado à nossa vontade que no dia a dia a gente tenta encontrar sinal onde não tem para confirmar a nossa vontade. Ou quando Deus dá o sinal, a gente está tão insensível espiritualmente que a gente nem percebe aquele sinal. Um sinal muitas vezes que é contrário, como disse, à nossa vontade. Mas nós estamos muitas vezes muito apegados ao que nós queremos, que nós não estamos disponíveis para abrir mão da nossa vontade e ficar totalmente dependente do que o Senhor vai decidir. Então veio ao meu coração: seja feita a vossa vontade, mesmo que não seja a minha. E algo que veio ao meu coração, que nós precisamos repetir sempre, e sempre procurar nas nossas orações, nos nossos clamores, fazer como Jesus fez, criar esse afastamento do que é a minha vontade, do que é a vontade de Deus. Estar totalmente dependente e sensível para obedecer à vontade de Deus. Eu trouxe outros textos muito interessantes, um deles está em Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu comecei falando sobre a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e essa oração fala sobre reino, e aqui em Mateus nós vemos que aquele que não faz a vontade do Senhor, esse não entrará no reino dos céus. Não adianta falar Senhor, Senhor. E quanto de nós, tanto que estamos na igreja, quanto as pessoas mundo afora, falando Senhor, Senhor, nós clamamos, nós até usamos muitas vezes a palavra, o nome de Deus nas nossas bocas, muitas vezes, mas muitas vezes nós não fazemos a vontade de Deus. Falamos sobre o nome de Deus, falamos, quantas vezes no nosso dia a dia a gente fala assim: Deus é mais, está repreendido em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, mas enquanto nós falamos isso e usamos a nossa boca para falar isso, depois nós estamos ali fazendo uma coisa que não é da vontade de Deus. E muitas vezes quando a gente pensa algo que não é da vontade de Deus, a gente pensa só em pecados, principalmente aqueles pecadões que chamam a atenção de todo mundo. Aqueles pecados do tipo adultério, prostituição, suicídio ou assassinato. A gente pensa nesses grandes pecados, a gente fala isso não é a vontade de Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos de fazermos como Paulo nos ensinou: quer comais, quer bebais, ou faça outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus. Então, é interessante quando a gente olha: seja feita a vontade do Senhor, mas não a minha, e aquele que não faz a vontade do Senhor, esse não entrará no reino dos céus. Então, para todos nós que estamos querendo fazer parte desse reino que traz paz, que traz alegria, que traz plenitude, que traz harmonia, para todos nós que queremos, precisamos fazer a vontade de Deus. E sabe por que nós precisamos fazer a vontade de Deus? Porque lá em Salmos 48 diz, eu acho que eu não trouxe aqui o texto, ou está mais à frente, a gente vai ver na Bíblia, tem um texto que fala sobre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, a gente tem vontades muitas vezes que a gente não olha as consequências da nossa vontade, Muitas vezes, como disse, não tem a relação muitas vezes com pecadões, mas, por exemplo, a gente está com vontade de comer algo que não devia comer, ou que nós queremos comer a mais do que devíamos comer, e o Senhor nos diz: toma cuidado com a glutonaria,
não é verdade? Então, assim, são coisas, são detalhes que o Senhor nos ensina sobre fazer a vontade dele, porque é boa, perfeita e agradável. Em Salmo 143, 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. E aí quando a gente fala fazer a vontade de Deus, para a gente saber a vontade de alguém, a gente precisa perguntar, né? A gente precisa ser ensinado. Quando a gente quer agradar alguém, quando a gente quer agradar alguma pessoa, ou quando a gente está no trabalho e o patrão, né, a pessoa que está ali administrando tem uma vontade de fazer determinado projeto, determinado trabalho, a gente precisa conhecer, saber. E aqui o salmista nos ensina a pedir: ensina-me, Senhor. Como um professor, verdadeiramente um professor, que o teu bom Espírito me ensine a fazer a tua vontade. Então, toda vez que a gente tiver dúvida, que nós possamos lembrar desse texto maravilhoso que diz: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Eu não sei vocês, mas muitas e muitas vezes eu me deparo com situações em que, como eu digo, tem duas escolhas, duas portas para escolher, e eu fico: qual é a vontade de Deus? E é nessas horas que esse texto ele encaixa muito bem para a minha vida, e eu acredito que encaixa para a vida de todos, que é: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Salmos 48 diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. E aí muitas vezes nós nos perguntamos: a gente está pedindo para Deus nos ensinar a fazer a vontade dele, mas qual é uma das formas que nós podemos saber a vontade dele? Interessante é porque isso a gente ouve desde que é pequeno. Uma das formas é lendo a palavra de Deus, né? A lei do Senhor, a palavra de Deus, porque ela é perfeita. Ela é perfeita em todos os detalhes e ela abrange todas as áreas das nossas vidas, desde a área física até a área espiritual, até a área emocional. E toda vez que nós precisarmos ouvir a voz do Senhor, que nós venhamos manter a oração e também não nos esquecendo de buscar a palavra do Senhor, porque ela está recheada de segredos, princípios e caminhos para chegarmos à vontade de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de trazer nessa noite é: seja feita a vossa vontade, mesmo que eu passe por grande provação. Sabe, eu fiquei pensando assim, Jesus naquele momento sofrendo tamanha angústia, e se a gente for ler um pouquinho mais, né, vai dizer que ele vai falar sobre a angústia e fala sobre o suor, né? No versículo 44 diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Imagina o tamanho de angústia que Jesus estava passando naquele momento. É algo que eu pelo menos não consigo nem calcular, não consigo nem sentir no meu corpo exatamente o que ele sentiu. E aí eu fico pensando, ele já sabia o que ia acontecer. Mesmo assim ele disse: Senhor, seja feita a vossa vontade. Mesmo assim, um exemplo tamanho, né, desse servo fiel. Jesus, o nosso Messias, o enviado de Deus, o servo fiel a Deus. Ele disse: Pai, seja feita a vossa vontade. Mesmo que eu vá padecer a tamanha provação, além de ser uma dor física, como eu disse, imagine na dor espiritual. Jesus sabendo que vai carregar ali naquele madeiro, junto com ele ali, todos os pecados do mundo, todas as espécies de pecados. Pense aí nos piores pecados, nos mais horríveis, né? Imagine todos os tipos. Imagine a nossa sociedade. Olhe para a nossa sociedade e veja aí. Nós sempre vemos nos jornais casos de violências extremas que a gente fala: gente, isso não tem sentido, isso não é normal. Tantas crianças morrendo, né? A gente vê tantos tipos de pecados. Imagine Jesus com toda essa carga, mas ele disse ainda assim: seja feita a vossa vontade. E esse é um ensinamento para nós. A gente não sabe muitas vezes exatamente qual vai ser, né, a consequência de fazer a vontade de Deus. Digo, a consequência terrena, se vai vir uma grande provação contra nós. Mas nós aprendemos com o Senhor Jesus que devemos fazer a vontade do nosso Deus. E eu gostaria de ler Lucas 23, 33, que diz: quando chegarem ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram,
bem com os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aqui é só para a gente complementar a parte que eu falei, que eles já sabiam que ia passar. E aí que já é narrando, nessa parte de Lucas, já é narrando a crucificação. Em Tiago 1,12 diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Interessante que quando a gente fala assim, certo, eu devo obedecer à vontade de Deus, mesmo que venha a aprovação, mas o que eu ganho com isso, né? A gente talvez pense que o ser humano é assim, né? A gente pensa o que a gente vai ganhar em troca. Interessante é que o nosso Deus, ele não é injusto, muito pelo contrário, o seu reino é fundamentado em um grande tripé de justiça. Ele é a própria justiça, né? Ele é a justiça perfeita. E ele diz que aqueles que suportarem toda a provação com perseverança, esses receberão a coroa da vida. Sendo aprovados, receberão a coroa da vida. O mundo e o inimigo oferece morte travestida de vida, né? Quantas e quantas vezes a gente não já ouviu, eu tenho que curtir a vida, eu vou curtir a vida, e essa curtição está baseada em quê? Em bebedice, em orgias, em gastanças, né? A gente vê as pessoas ao nosso redor e eu vou curtir a vida, né? Outros que muitas vezes não é isso, mas eu vou curtir a vida trabalhando, ganhando muito dinheiro, viajando, curtindo. Não que viajar, não que trabalhar e receber, né, os recursos provenientes do seu trabalho seja errado. Mas a gente vê que o mundo ele traz um conceito de vida que na verdade não é vida, é apenas uma roupagem que se coloca para a morte. Porque todos esses caminhos, né, que a gente falou aqui, de dar mais valor aos prazeres carnais e à carne, a gente sabe que caminho vai dar. A gente sabe dos dois caminhos. E o caminho que vai levar a esse tipo de vida pecaminosa é a morte, a destruição no dia final. Mas o Senhor Jesus disse: aquele que permanecer firme, fazendo a vontade de Deus, perseverando em meio à provação, este terá a coroa da vida. A vida perfeita, a vida plena, a vida completa. A gente, quando a gente está longe de Deus, a gente literalmente é como se não, é um pedaço que não está dentro de nós e que está faltando. Porque todos nós viemos do nosso Deus. Se nós lembrarmos lá no Jardim do Éden, o que Deus faz quando Ele faz o boneco? Não bastou fazer o boneco. Ele tinha que soprar dentro do boneco e colocar ali dentro do boneco, né, o seu sopro, as suas partículas. E todos nós ansiamos pela completude, pela vida, pela plenitude, pela harmonia. E só quem pode oferecer isso é o Senhor Jesus. Só quem pode oferecer isso é o nosso Deus. Amém. Então, por isso, veio ao meu coração: seja feita a vossa vontade, mesmo que eu passe por grande provação. Por quê? Porque a provação, aquele que persevera até o fim, terá a coroa da vida. Isso é incrível. Isso é incrível porque Deus, ele não é injusto e ele não trabalha com prazeres momentâneos. Ele trabalha com a felicidade real e eterna. O terceiro ponto que veio ao meu coração é: seja feita a vossa vontade, mesmo que muitos fiquem contra mim. A gente foi olhar o Senhor Jesus, depois desse momento ele foi levado, foi julgado e foi levado à cruz. Eu queria ler um texto para a gente trabalhar esse ponto muito interessante, está em Lucas 23, versículo 18, que diz: toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Imagine, se coloque, vamos tentar, né, nos colocarmos um pouquinho aqui no lugar do Senhor Jesus. Imagine que você vai salvar a sua cidade, você vai salvar a sua população, você vai derramar o seu sangue, que é tão precioso, mesmo que você não tenha cometido crime algum, pecado algum, e você vai derramar o seu sangue para que o seu sangue pague a dívida das pessoas da sua cidade, das pessoas ao seu redor e das pessoas do mundo inteiro. E quando você está ali sendo julgado, quando você está ali sendo apresentado ao povo, o que você ouve da população que você vai salvar
Mas mesmo, e ele sabia que o seu povo, ele sabia que muitas pessoas, inclusive nos dias de hoje, aqui na nossa cidade, no nosso país, no mundo, muitas pessoas estão virando as costas para o sacrifício que ele fez. E muitas pessoas, inclusive, zombam do sacrifício que ele fez. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele disse: seja feita a vossa vontade. Mesmo com que muitos ficassem contra ele. E aí veio ao meu coração esse ensinamento. Que eu faça a vontade do Senhor onde quer que eu esteja, seja na minha casa, seja na minha cidade, seja no meu trabalho, seja na minha escola, na minha faculdade, que eu faça a vontade do Senhor, mesmo que muitos fiquem contra mim. Eu acho que esse é um ponto muito interessante a ser tratado, porque nos últimos tempos, o que nós temos visto é um ataque aos princípios, aos valores do nosso Deus, um ataque à Bíblia, aos seus ensinamentos. E eu tenho certeza que não somente no meu coração, mas no coração de muitos, vem aquele medo. E agora eu vou dizer não para isso, ou eu vou me opor a esse comportamento errado, eu vou fazer a vontade de Deus. Qual vai ser a repressão que eu vou sofrer? Né? Quantos vão ficar contra mim? Quantos vão olhar torto para mim? Quantos não vão querer mais a minha convivência, a minha amizade? Quantos não vão querer andar comigo? Talvez eu fique sozinha ou sozinho. E o Senhor Jesus nos ensinou: seja feita a vossa vontade, mesmo que muitos fiquem contra mim. Em Isaías 42:13 diz assim, Romanos 12:2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o versículo que eu falei anteriormente e volto a colocar, ele é muito interessante, inclusive a gente sempre fala muito dele, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo. Esse texto veio para reforçar esse princípio que o Senhor Jesus nos trouxe. Toda vez que nós nos depararmos com os padrões do mundo, que o Senhor nos dê forças e que a palavra do Senhor nos dê forças para não nos conformarmos com esses padrões, mas deixarmos que o nosso Deus nos transforme e renove a nossa mente. Isso é fantástico, renovação de mente, porque a mente dirige o corpo. Renovação de mentalidade. Na Bíblia diz sobre a mente de Cristo. E nós precisamos clamar para termos a mente de Cristo. Com a mente de Cristo, nós conseguiremos dizer: seja feita a vossa vontade, mesmo que muitos fiquem contra mim. Porque quando a gente é renovado, quando a nossa mentalidade é renovada, a gente se depara com uma verdade que é tão absoluta que a gente não consegue ir contra ela. Mesmo que muitos fiquem contra ela, quando a gente se depara com uma verdade, a gente não consegue nem se esconder ou negar essa verdade. Quando a gente realmente se depara e tem uma mente renovada, quando a gente realmente é renovado, a gente não consegue fugir da verdade. E a verdade é Cristo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É fascinante isso. E aí nós pensamos: meu Deus, mas quando a gente decide fazer a vontade de Deus e quando muitas pessoas ficam contra nós vemos que, como consequência, muitas vezes temos as perseguições. Inclusive, há países neste exato momento onde muitos dos nossos irmãos estão sendo perseguidos e mortos por acreditarem em Jesus, por falarem dos seus ensinamentos, por acreditarem em Deus. Mas eles decidiram fazer a vontade de Deus mesmo assim. E a gente pensa: Senhor, e a justiça, Senhor? Pai, tem compaixão. A gente não fala assim, a gente não pensa assim. E aí eu estava lendo Isaías 42:13. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. O que a gente mais quer é alcançar mais vidas para o reino de Deus. Mas nós sabemos que tem pessoas que decidiram se tornar inimigas de Deus. E muitas delas, não só pessoas, tá, gente? A gente fala pessoas, mas não só pessoas. A gente sabe o próprio Satã e todo o inferno, né? Que são inimigos declarados de Deus. Satã é inimigo declarado de Deus. Não que ele se compare ao nosso Deus.
Mas é interessante que o Senhor, Ele diz aqui, né, que Ele se levantará e mostrará sua força contra os seus inimigos. E aí eu penso, a gente está falando, né, com relação àqueles que perseguem, que destroem cristãos. E aí eu penso comigo, Senhor, eu não quero ser tua inimiga. Eu não quero estar do lado dos inimigos. Eu quero estar do lado dos que fazem a sua vontade, porque os que fazem a sua vontade têm a coroa da vida. Não é verdade? E aí, é por isso que eu peço e acredito que os irmãos também pedem, a igreja do Senhor pede, Senhor, tenha compaixão dos irmãos perseguidos, salva os perseguidores, assim como salvou Paulo. Quem diria Paulo, um grande perseguidor? Eu não me lembro exatamente como era o título que ele recebia, se era o grande perseguidor da Judéia, mas ele era um grande perseguidor conhecido e Deus foi lá, salvou, transformou ele, se tornou um dos maiores pregadores e promissores da palavra do Senhor. Esse é o nosso desejo, que o Senhor alcance corações e pegue justamente aqueles que estão do lado dos inimigos e se transformem em aqueles que fazem a vontade de Deus. Amém. Isso e esse texto de Isaías, ele é um conforto de que o Senhor, Ele olha para cada gota de lágrima dos nossos olhos e que também o Senhor olha para cada gota de sangue que é derramada em prol do reino dele. Ele não está de olhos fechados, Ele não está de braços cruzados, Ele tem todo o controle nas mãos e Ele tem o tempo exato da realização de cada coisa. O mais importante é que façamos a vontade do nosso Deus, mesmo que o mundo fique contra nós. Para revisarmos, para relembrarmos todos os pontos, nós vimos aqui essa parte sobre esse pedaço desse texto, onde o Senhor Jesus estava perto de ser crucificado e Ele disse, Senhor, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E aí a gente tira para a gente esses tópicos. O primeiro tema, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade mesmo que não seja a minha. Seja feita a vossa vontade mesmo que eu passe por uma grande provação. Seja feita a vossa vontade mesmo que muitos fiquem contra mim. Esse foi o ensinamento, esses foram alguns dos ensinamentos que eu consegui enxergar nesta oração do Senhor Jesus. E eu peço que esta oração do Senhor Jesus esteja tão viva em nossos corações, para que durante o nosso dia a dia, durante essa semana que se apresenta, a gente possa realmente fazer essa oração do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que decisões terão que ser tomadas, escolhas terão que ser feitas, e a gente precisa estar sempre guardando essa mensagem para que nós possamos de fato receber a coroa da vida, como disse o nosso Deus. Que essa palavra fique em nossos corações e que esses ensinamentos do nosso Senhor Jesus sejam cravados nos nossos